Olá, pessoal! Vamos trabalhar a relação e a diferença existente entre as forças interpartículas e intrapartículas nas substâncias, retomando alguns conceitos e aprofundando as ligações químicas estudadas do bimestre anterior, do segundo bimestre, as ligações químicas intramoleculares, no caso que estudamos ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. As habilidades que serão contempladas para esse roteiro de atividades são fazer previsões a respeito de propriedades dos materiais a partir do entendimento das interações químicas interpartículas e intrapartículas. Reconhecer as forças de interação intermoleculares, forças de London e ligações de hidrogênio. Relacionar as propriedades macroscópicas das substâncias as ligações químicas entre seus átomos, moléculas ou íons. A geometria molecular. Para compreender as propriedades das substâncias moleculares, se faz necessário conhecer a sua composição elementar, as ligações entre os átomos e a geometria de suas moléculas. A geometria molecular é a forma como os átomos estão espacialmente dispostos nas moléculas, assumindo assim formas geométricas. O que permite chegar à geometria molecular é um conjunto de informações que são obtidas por diferentes técnicas e métodos. Muitas vezes essas informações são provenientes da observação de propriedades macroscópicas, por exemplo, a forma dos cristais, quando esses não são bem formados, e também do uso de técnicas mais sofisticadas, como a difração de raio-x, a microscopia eletrônica e outras. A partir da análise de um conjunto de informações que se pode concluir que a molécula de metano, CH4, apresenta a geometria de um tetraedro, no qual os átomos de hidrogênio formam com o carbono ângulos de aproximadamente 109,5 graus. Podemos verificar aqui, em relação à fórmula molecular da água, sobre a água, aqui sobre a sua fórmula estrutural, temos a verificação de um ângulo formado de 104,45 graus, ou ainda 104,5 graus. Podemos encontrar em alguns outros livros e na abordagem. Aqui, na visão da geometria angular, então é o oxigênio ligado aos dois ligantes, o oxigênio como átomo central ligado aos dois átomos de hidrogênio. Então, na molécula de água, os átomos de hidrogênio e oxigênio não estão em linha reta. O ângulo formado entre hidrogênio e oxigênio é de cerca de 104,5 graus, por isso a sua geometria é caracterizada como angular. As representações mais comuns da geometria molecular são as que utilizam o modelo bola e bastão, em que os átomos correspondem a esferas coloridas e as ligações químicas são representadas por hastes que unem essas esferas. Então, aqui à esquerda, temos a representação no modelo bola e bastão das moléculas de metano, CH4, e de água, H2O. À direita, temos as mesmas representações, as mesmas moléculas envolvidas no modelo de preenchimento. No modelo de preenchimento espacial, procura-se representar o espaço ocupado por cada átomo na molécula. Os átomos eles são mostrados como esferas que se penetram umas nas outras, simulando a interpenetração das eletrosferas nas ligações químicas. Contudo, esse modelo pode dificultar a visualização da posição de alguns átomos em estruturas que são mais complexas. É a forma das moléculas que tem a capacidade de determinar os odores, sabores e sua ação como fármacos. Fármacos são o princípio ativo de medicamentos. Garantir de forma eficiente as reações que ocorrem em nosso organismo e poder contribuir para a nossa sobrevivência. A geometria molecular também tem grande influência nas propriedades dos materiais, como seus estados físicos e suas solubilidades. Aqui temos a representação de um fármaco, que é utilizado para se fazer medicamentos.
que é o princípio ativo de medicamentos, e aqui encontrado na alimentação, dos diferentes tipos de alimento, desde frutas, vegetais e a parte aqui de carboidratos, os peptídeos, que são formados pela união de moléculas de aminoácidos, quais são moléculas orgânicas indispensáveis para o bom funcionamento do nosso organismo, que devemos ingerir através da alimentação para poder obtê-los. E por último aqui temos a representação da molécula de metano, no qual trata-se de um gás incolor, sua molécula é tetraédrica e apolar, com pouca solubilidade na água e quando adicionado ao ar se transforma em uma mistura de alto teor inflamável. É o exemplo típico dos hidrocarbonetos, é o mais simples dos hidrocarbonetos. Principais fontes do gás metano são através da emanação, a liberação por meio de vulcões de lama e falhas geológicas, decomposição de resíduos orgânicos e em fontes naturais, como por exemplo em pântanos, extração de combustível mineral, processo de digestão de animais herbívoros, bactérias, aquecimento ou a combustão de biomassa anaeróbica, sem a participação de oxigênio. O metano também é conhecido como biogás, pois pode ser produzido pela digestão anaeróbica da matéria orgânica, como lixo, esgoto, através de micro-organismos. E ele é considerado o terceiro gás causador do efeito estufa, que provoca o efeito estufa, depois do CO2 e de vapor d'água. O conhecimento da estrutura espacial de moléculas complexas permite melhor compreensão de suas propriedades. Um dos exemplos mais significativos foi a elucidação da conformação espacial do DNA, feita por Watson e Crick em 1951, que possibilitou o estudo da genética em nível molecular. Na representação em A, temos a disposição espacial dos átomos na molécula de DNA, ácido desoxirribonucleico, e em B, a representação da dupla hélice, no espaço destacando as ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. A teoria de repulsão dos pares eletrônicos. Para facilitar a determinação da geometria das moléculas de uma substância, o químico inglês Gillespie criou em 1954 algumas regras baseadas na teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, ou VSEPR, do inglês Valence Shell Electron Pair Repulsion. Os pares elétrons da camada de valência de um átomo em uma molécula, eles tendem a se distanciar o máximo possível uns dos outros, devido à existência de forças de repulsão entre eles. De acordo com a teoria de repulsão dos pares eletrônicos, comportam-se como se fossem um único par de elétrons. Um par de elétrons não compartilhado, livre, uma ligação covalente simples, uma ligação covalente dupla ou uma ligação covalente tripla. Para 4 pares de elétrons, a disposição mais afastada no espaço é a de conformação de um tetraedro, em que um átomo se localiza no centro e em que cada par de elétrons aponta para um vértice, com um ângulo de aproximadamente 109,5 graus. Se forem apenas 3 pares de elétrons, a conformação é plana, com um ângulo de 120 graus entre os átomos, o que equivale a um triângulo equilátero. Para 2 pares de elétrons, ao redor do átomo central, o ângulo formado é de 180 graus, ou seja, eles estão sobre uma reta, é uma semicircunferência, qual visualizaremos aqui presentes por esse quadro. Então aqui temos como, por exemplo, a substância CO2, dióxido de carbono, com 2 pares relacionados da molécula carbono com o átomo central pelos 2 ligantes que são os oxigênios. Então aqui observamos a geometria do tipo linear, sendo ligações simples, geometria com um ângulo formado de 180 graus.
formaldeído, CH2O, temos 3 pares, de acordo dado pela fórmula eletrônica, onde carbono liga-se aos hidrogênios, compartilhando elétrons com os hidrogênios e compartilhando elétron com o oxigênio. Então, é um compartilhamento de elétrons entre hidrogênio e carbono-oxigênio. A geometria é do tipo 120 graus. Metano, CH4, temos 4 pares entre um carbono átomo central unido por 4 ligantes, que são os 4 átomos de hidrogênio. Então, ligações covalentes simples, geometria é com ângulo formado de 109,5 graus. Primeiramente, fazemos em relação à geometria para determiná-la. Determinando a geometria das moléculas, primeiramente devemos escrever a fórmula eletrônica da molécula e identificar o átomo central. Aqui no caso do HCl, do ácido clorídrico, é um par. Então aqui temos a distribuição dos pares de elétrons ao redor do átomo central. Então um compartilhamento de elétrons entre um elétron do hidrogênio com um elétron do cloro com esse elétron do hidrogênio. Então a molécula é linear. Toda molécula diatômica é linear, ou seja, formada por 2 átomos. Então é uma regra isso. Geometria linear e a sua distribuição espacial a partir de cores. Então aqui representando o hidrogênio e ligando-se ao cloro por um ângulo formado de 180 graus. Aqui para a molécula constituída aqui de C2H2, temos a conformação de um par a partir da fórmula eletrônica de Lewis. Então, há um compartilhamento de elétrons entre hidrogênio e carbono e também carbono-hidrogênio ou hidrogênio-carbono, e vice-versa. Então, aqui temos uma ligação tripla entre os átomos de carbono e ligações simples entre hidrogênio e carbono, ou carbono e hidrogênio, aqui também. É uma geometria do tipo linear com a formação de um ângulo de 180 graus, aqui pela distribuição espacial. Para a molécula de CO2, dióxido de carbono, temos a presença de 2 pares aqui. No átomo central. Então aqui, no anterior, um par refere-se aqui à ligação tripla entre o átomo central, que é carbono-carbono, entre os átomos centrais. Aqui, 2 pares entre a formação do átomo central, que é o carbono, ou seja, oxigênio, carbono, carbono, oxigênio. Então, se dá através de ligação dupla. É também do tipo da geometria linear, com ângulo de 180 graus, e podemos visualizar aqui pela sua distribuição espacial. Aqui para a molécula de CH2O, podemos observar a formação de 3 pares no átomo central, que é o carbono, ligado aos hidrogênios e ligado ao oxigênio. Então aqui se dá através de ligação dupla, compartilhamento de elétrons entre o carbono e o oxigênio, ou oxigênio e carbono, e aqui ligação simples entre CH, e aqui também CH. Esse aspecto é através de uma geometria trigonal plana, com ângulos formados de 120 graus na trigonal plana. No caso, aqui temos a molécula de dióxido de enxofre, SO2, com 3 pares, onde podemos observar, a partir da fórmula eletrônica de Lewis,
Na sua fórmula estrutural, a distribuição dos pares se dá através do átomo central entre dois pares aqui, um aqui e outro aqui, e há dois elétrons livres, no qual não participam da ligação, com os átomos de enxofre. Então, eles estão livres. Aqui a geometria é do tipo angular. Então, há uma ligação simples entre enxofre e oxigênio, e esse outro átomo, enxofre e oxigênio, é uma ligação dupla. Então, uma ligação simples e uma ligação dupla. Através da sua distribuição espacial, podemos observar a geometria angular. Em quatro pares, como por exemplo do metano, CH4, podemos observar o átomo central é o carbono para os quatro ligantes, que são os quatro hidrogênios. Temos um aspecto de uma visão de um tetraedro. Então, por isso, ela é caracterizada, sua geometria, como uma geometria tetraédrica, conforme podemos visualizar aqui. E há a formação de ângulos de 109 graus e 28 minutos. 109 graus e 28 minutos. Para a molécula de amônia, podemos observar aqui NH3, né, com o átomo central é o nitrogênio ligado aos hidrogênios, o N ligado a H, que é à esquerda, à direita e aqui embaixo, e há a observação de dois pares de elétrons que estão livres. Então, aqui, dois elétrons que não participam da ligação. Então, os elétrons que não participam da ligação, né? Então, um par que não participa, mas os outros três pares participando da ligação. Então, a caracterização é a geometria, né, do tipo piramidal, com ângulo de 107 graus. Quatro pares, temos aqui como a molécula da água, H2O, onde são quatro pares e há dois pares de elétrons que estão livres, que não participam da ligação. Dois deles participam da ligação com os átomos de hidrogênio e dois deles não participam da ligação. O aspecto é do tipo angular da água. E a caracterização do ângulo, né, formado é de 104,5 graus aproximadamente. Em relação à polaridade das moléculas, podemos observar que a polarização de uma ligação apresenta uma direção, um sentido e uma intensidade, que depende da diferença de eletronegatividade, delta, entre os átomos. Assim, podemos representar a polarização por um vetor, chamado de vetor momento de dipolo ou momento dipolar, que é o μ, no qual representa a polarização de uma ligação covalente. Esse vetor possui a direção de uma reta que passa pelo núcleo dos átomos que tomam parte na ligação considerada e é orientado no sentido do polo positivo para o negativo. As ligações apolares possuem vetor momento de dipolo nulo, ou seja, μ é igual a zero. No caso de moléculas com mais de dois átomos, a análise vai ficar um pouco mais complicada, porque cada ligação tem um vetor μ sendo diferente. Para saber se a molécula é polar ou apolar, devemos somar todos os vetores momento de dipolo de todas as ligações e concluir se o vetor resultante é nulo ou não. Então, a polaridade de uma molécula está relacionada com o μ resultante. Se ele for nulo, a molécula será apolar, e caso contrário, será polar, com μ diferente de zero. Aqui podemos observar na fórmula molecular aqui do SO2, do dióxido de enxofre, o enxofre como átomo central, ligado pelos dois oxigênios. Então, os oxigênios são os átomos mais eletronegativos, então μ negativo, e o enxofre
o mais eletropositivo, ou seja, tem maior quantidade de prótons, então Mi positivo aqui para o enxofre. Os vetores, as setas, indicam para aqui no sentido do polo positivo para o negativo, então aqui a seta vai para baixo. Aqui temos como o Mi diferente de zero na molécula sendo polar. Então, podemos observar que a soma vetorial desses momentos vai resultar em Mi resultante diferente de zero, pois os dipolos Mi, os dois dipolos Mi negativos do oxigênio e dipolo positivo do enxofre vão se encontrar, formando um ângulo de 104,5 graus, aproximadamente, e não se cancelam. Aqui temos a outra observação da amônia, NH3, também sendo uma molécula polar, em que o Mi é diferente de zero. Aqui no caso, geometria piramidal, com a formação de ângulos relacionados a 107 graus. Aqui podemos observar que o nitrogênio ele é o mais eletronegativo, então o Mi negativo, ele é o átomo também, aqui é o centro, né, central, e os hidrogênios são os ligantes, que são Mi positivo. Então, todas as setas vão no sentido para o polo negativo, partindo-se para o polo negativo. Aqui indica a observação da representação de um par de elétrons livre da amônia para o NH3 não utilizado, né? Excedente. Então aqui temos como o vetor resultante, o Mi, diferente de zero, pois os vetores se encontram e não se cancelam. Então aqui eles vão se encontrar no sentido único para cima, molécula polar. Aqui nos outros exemplos temos de moléculas apolares, CO2, dióxido de carbono, retratando uma geometria linear, onde o carbono é o átomo central e os oxigênios são os átomos mais eletronegativos, são os seus ligantes do carbono. Então aqui o sentido da seta vai para o negativo. Então aqui vai para cá e a outra seta vai para cá. Então aqui, né, à direita, uma segue nesse sentido e a outra segue no sentido para a esquerda. Então o Mi é igual a zero, porque elas não se encontram e se cancelam. Então aqui temos a geometria linear, com ângulo formado de 180 graus. Aqui pela tabela também podemos tirar, observando-se a partir do valor de eletronegatividade, né? Sendo como aqui os oxigênios mais eletronegativos, de valor 3,44, e o carbono aqui sendo menos eletronegativo, menor capacidade de atrair elétrons para si, com valor de 2,55. Aqui na molécula de tetracloreto de carbono, apresenta uma geometria tetraédrica, constituindo de ângulos formados de 109 graus 28 minutos, onde aqui o carbono ele é o mais eletropositivo, ou seja, a carga positiva, e os polos negativos se concentram nos 4 cloros, os 4 ligantes aqui, então carga polo negativo. Então todos vão para o sentido aqui, para os polos negativos. Então aqui o que acontece? O vetor resultante é igual a zero. Eles não se encontram, não vão se encontrar. Não há um vetor, uma seta contando como vetor resultante, ao contrário do que verificamos para moléculas polares. Então, eles não se encontram, então por isso se cancelam. Vamos agora entrar
nas ligações químicas intermoleculares, mas para isso vamos observar, relembrando alguns conceitos do que verificamos, aprendimos sobre as forças intramoleculares. O que são forças intramoleculares e o que elas diferem das forças intermoleculares? Então, intra significa no interior da molécula. Temos como exemplo as ligações iônicas, metal e ametal, ligações covalentes entre ametal e ametal, ou ametal e hidrogênio também, ligações metálicas entre metal e metal, que nós já estudamos no bimestre anterior, no segundo bimestre. Intermolecular, então entre duas ou mais moléculas, podem ser iguais ou moléculas diferentes. Temos as forças dipolo-dipolo em moléculas polares, forças de dispersão de London em moléculas apolares, no qual também podem se encontrar outras nomenclaturas que veremos já adiante, e ligações de hidrogênio, hidrogênio ligado ou a flúor, ou a oxigênio, ou a nitrogênio, então H com F, O e N, flúor, oxigênio e nitrogênio. As forças de Van der Waals. As forças de interações intermoleculares são comumente chamadas de forças de Van der Waals, em homenagem ao físico holandês Johannes Diederik van der Waals, que considerou a existência de atrações intermoleculares em gases como o nitrogênio, o oxigênio e o hidrogênio, e ganhou o Nobel em 1910. Então temos as forças íon-dipolo, ou íon covalente polar, forças dipolo-dipolo, covalente polar, também caracterizadas como forças dipolo permanente, ou ainda chamada como interação dipolar, as ligações hidrogênio, caracterizadas anteriormente como pontes de hidrogênio e ainda encontrada com essa terminologia em alguns exercícios e em alguns livros didáticos também. As forças de dispersão de London, também conhecida como dipolo induzido ou covalente apolar, ou ainda outros termos que poderão ser encontrados, como dipolo instantâneo, dipolo induzido, dipolo induzido, mas vamos nos concentrar na terminologia forças de London, ou ainda como forças de dispersão de London, para não confundir. Então, a interação íon-dipolo. As interações íon-dipolo são aquelas que ocorrem entre íons e moléculas polares, como as que se dão entre moléculas de água e cloreto de sódio, NaCl, constituído por íons Na+, e Cl-. A água é uma molécula polar, com carga parcial negativa sobre o átomo de oxigênio e cargas parciais positivas sobre os átomos de hidrogênio. O cloreto de sódio, ao ser adicionado à água, sofre dissociação iônica, em decorrência da forte atração entre os íons, e o dipolo permanente presente nas moléculas de água, as chamadas interações íon-dipolo. Podemos observar, no seguinte esquema, o arranjo espacial de uma solução aquosa de NaCl, cloreto de sódio, que pode ser representado no nível microscópico por cátions e ânions circundados por moléculas de água, com o polo positivo da água sendo atraído pelo ânion e o negativo pelo cátion. Disse que o íon metálico atraído pelas moléculas de água estão hidratados. Vamos treinar. A seguinte questão: por que o NaCl se dissolve em água e não se dissolve em óleo? Isso se dá à sua característica de ser, aqui para o óleo, constituído do ácido oleico em sua estrutura, como apolar. Então, por isso, o cloreto de sódio não consegue se dissolver no óleo. Já em água, ele consegue ser dissolvido aqui. As interações dipolo-dipolo. As interações dipolo-dipolo, ou interações entre dipolos permanentes,
são forças atrativas que ocorrem entre moléculas polares. É esse tipo de interação que mantém unidas as moléculas de cloreto de hidrogênio, HCl. Nesse caso, o polo positivo de uma molécula, hidrogênio, atrai o negativo da outra, o cloro. Quanto maior a polaridade de uma molécula, mais intensas as interações dipolo-dipolo na substância, devido à atração entre dipolos permanentes. Podemos aqui observar a interação dipolo-dipolo ocorrendo entre as moléculas de HCl, onde o hidrogênio é o polo positivo e o cloro é o polo negativo. Então, uma atrai a outra. Então, aqui temos uma molécula de HCl, aqui é outra e aqui é outra. Então, o polo positivo atrai o negativo da outra. Então, as interações dipolo-dipolo na molécula de cloreto de hidrogênio. Vamos treinar. Por que as lagartixas conseguem andar no teto e nas paredes? Será o mesmo segredo do Homem-Aranha? Através de técnicas de microscopia em escala nanométrica, cientistas conseguiram observar filamentos nas patas de lagartixa 1/10 do diâmetro de um cabelo. Devido a compostos de substâncias apolares, essas interações se mantêm por causa de um desequilíbrio temporário, gerando polos induzidos, que são uma força fraca. Ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio são interações que ocorrem entre dipolos, nos quais o polo positivo é o hidrogênio, quem se encontra ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, polo negativo. É a força molecular mais intensa, que ocorre entre dipolos permanentes das moléculas. Um dos exemplos de ligação de hidrogênio é o fluoreto de hidrogênio, o HF, que no estado sólido é constituído de cadeias em zigue-zague de HF unidas por meio de ligações de hidrogênio. Uma terminologia mais antiga classificava as ligações de hidrogênio sendo chamadas como pontes de hidrogênio, no sentido que estabelecia-se pontes entre as moléculas. Entre hidrogênio, flúor, oxigênio ou nitrogênio. Aqui temos a observação de um exemplo, em que as ligações de hidrogênio mantêm as moléculas de HF unidas. Então, o átomo de flúor atrai o hidrogênio da molécula vizinha. E assim por diante, conforme podemos observar. Então, o hidrogênio possui o polo positivo e o flúor o polo negativo. E há essa ligação entre elas chamada de ligação de hidrogênio. As ligações de hidrogênio também ocorrem entre moléculas de água e entre moléculas de álcool etílico, C2H6O. Em ambos os casos, o hidrogênio, polo positivo de uma das moléculas, é atraído pelo oxigênio da outra. A alta solubilidade do álcool em água, que se dá em qualquer proporção, é explicada, entre outros fatores, pelo estabelecimento de ligações de hidrogênio entre as moléculas de ambas as substâncias. Nesse caso, as interações ocorrem entre moléculas de substâncias diferentes. Então, aqui na água, podemos observar a ligação entre o oxigênio, polo negativo, com o hidrogênio, polo positivo da outra molécula. E aqui no álcool etílico, C2H6O, ou ainda encontrado com a fórmula de C2H5OH, observamos aqui a interação entre polo negativo de uma molécula com o polo positivo da outra molécula de álcool etílico. As forças de dispersão de London. As atrações que ocorrem entre moléculas apolares são denominadas interações de polo induzido, ou ainda dipolo instantâneo, dipolo induzido, forças de dispersão de London ou simplesmente forças de London. São assim denominadas em homenagem ao físico alemão Fritz Wolfgang London,
que relacionou essa força intermolecular com o movimento de elétrons das moléculas. A intensidade dessas forças varia muito, porém, em geral, é menos intensa que as anteriores, dipolo-dipolo e ligações hidrogênio, e depende da superfície de contato entre as moléculas. Elas podem ser compreendidas da seguinte forma: quando duas moléculas apolares se aproximam, as atrações ou repulsões eletrônicas entre seus elétrons e núcleos podem levar a deformações momentâneas em suas nuvens de elétrons, sendo a força intermolecular de interação mais fraca. Alguns autores chamam essas interações de forças de Van der Waals. Contudo, outros autores usam a expressão forças de Van der Waals como sinônimo das forças intermoleculares, de modo geral, no qual passamos a adotar essa terminologia para o nosso estudo. Então, um esquema representando as forças de dispersão de London, no qual aqui temos os elétrons movimentam-se, em que a força resultante μ é igual a zero. Depois há a criação de um dipolo instantâneo, μ diferente de zero, um polo positivo com o polo negativo. Os elétrons movimentam-se μ é igual a zero. Então, o dipolo instantâneo μ diferente de zero. E com isso há uma indução entre o polo negativo de uma molécula com o polo positivo da outra molécula. Geralmente, quanto maior a superfície de contato entre moléculas apolares, maior a indução que uma exerce sobre a outra e maior a atração entre ambas. E por último, as interações dipolo-dipolo induzido. As forças de London também podem ocorrer entre moléculas diferentes, uma delas polar e a outra apolar. Nesse caso, o dipolo permanente de uma das moléculas polar induz um dipolo instantâneo na apolar. Essa interação explica, por exemplo, a presença de oxigênio O2 dissolvido na água, H2O. Conforme podemos observar no seguinte esquema, pode-se imaginar que quando a extremidade negativa da molécula de água se aproxima do O2, a nuvem eletrônica da molécula apolar se afasta em virtude da repulsão entre ela e a carga negativa do dipolo da água. Como consequência, as moléculas de O2 tornam-se momentaneamente polarizadas e interagem com as da água, com as moléculas de água, atraindo-se mutuamente, que é o caso aqui. Então, cria-se um dipolo instantâneo, por isso chamada como dipolo-dipolo induzido. Aqui é molécula de oxigênio, aqui tornou-se momentaneamente polarizada e pode interagir com a água. Então, aqui cria-se um polo positivo interagindo com o polo negativo da água. Aqui tem um polo negativo, a outra com o polo positivo da água. Eu espero que você possa ter compreendido e qualquer dúvida que surgir, caso tenha alguma dúvida, pode me comunicar. Agradeço pela atenção.